Amém? Nas minhas mãos a palavra do Senhor, e é através dela que nós oramos neste momento. Pai querido, agradecidos estamos pelo grande privilégio de estarmos aqui no teu santuário com os nossos irmãos, com a família de Deus, nesse lugar santo, maravilhoso, na qual nós podemos sempre com liberdade adorar, louvar, glorificar o teu nome e principalmente ouvir a tua palavra. Ó Pai, que nós possamos estar estabelecendo um sentimento de gratidão a Ti nesta noite, por esse privilégio, porque muitos estão nesse mundo sem saber o que fazer, sem conseguir ouvir a palavra, que fazem de tudo para ouvir a palavra, mas não conseguem porque estão sendo perseguidos por governos, por polícia, por muitas outras coisas que acontecem nesse mundo tão terrível, tão tenebroso que nós estamos vivendo. Mas nós temos hoje liberdade de estarmos aqui para falar a Tua palavra e glorificar o Teu nome. Nós oramos, agradecidos estamos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que podemos entender que é um assunto de real importância para aquelas pessoas que crêem em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque no mundo que nós estamos vivendo, muitas pessoas são descrentes, ateus, pessoas que não querem, ou são pagãos, ou não têm nenhum compromisso com Jesus Cristo. Até às vezes conhecem Jesus, sabem que Ele morreu na cruz, mas não existe nenhum compromisso com Jesus. Eles vivem, conforme diz aquela, vou colocar entre aspas, a Deus dará, né? Na verdade, eles clamam a Deus quando estão numa série de dificuldades. Aí eles lembram de Deus. Mas eles lembram de Deus por falar, mas não que tenham no coração um sentimento de gratidão ou de dependência de Deus, porque a maioria das pessoas vivem dessa forma. Hoje nós vamos falar sobre o efeito colateral da fé. Nós entendemos, e hoje está em moda efeitos colaterais, porque se a pessoa toma um remédio, tem uma bula, e lá na bula está escrito, olha, não pode tomar grávida, a pessoa que tem isso, a pessoa que tem aquilo. Tem a bula, as recomendações médicas dos efeitos colaterais que aquele medicamento tem. Chamado de contraindicação. Esse medicamento é contraindicado para as pessoas que sofrem qualquer tipo de morbidade. Por isso que as pessoas que fazem automedicação podem receber problemas futuros. Pode ter uma reação química violenta, a pessoa pode morrer, ter um infarto, etc. Ou ter, assim, o famoso AVC, o derrame. Efeitos colaterais. Os medicamentos hoje são testados anos e anos para garantir a eficácia dela para alguns tratamentos específicos. Às vezes as pessoas têm farmacinha dentro de casa e usa qualquer coisa, eu vou naquela farmacinha, porque está acostumado com aquele remédio. O organismo acaba acostumando com aqueles medicamentos que as pessoas tomam de vez em quando. Uma dor de cabeça, uma dor no estômago, uma dor no corpo, toma aquele medicamento, passa, mas pode trazer efeito colateral rígido, terrível, muitos anos depois. Mas isso é um problema que a medicina deve explicar e cada pessoa deve tomar consciência de que é preciso tomar muito cuidado com isso. Mas hoje nós vamos falar sobre o efeito colateral da fé. O efeito colateral da fé. Qual é o efeito se você tem fé? Primeiro vamos saber o que é fé, né? Todo mundo sabe, mas é bom ler sempre aqui na Bíblia, em Hebreus no capítulo 11, no versículo 1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é o fundamento, quer dizer, o alicerce das coisas que nós esperamos. Isso é fé. Eu vou conseguir aquela graça, eu vou conseguir aquele milagre, porque eu tenho fé. Eu espero, né? E a prova, olha só, das coisas que se não veem. Isso é fé. Não é verdade? E lá no versículo diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tem um presente para aquele que tem fé. Tem um presente para aquele que tem fé. A nossa vida, ela passa tão rápida, tão complicada, que nós temos que estar pensando realmente sobre os efeitos colaterais da fé. Lá em João, no capítulo 14, versículo 1 e 2, diz assim, todos somos fracos desde o nascimento e a nossa vida é curta e muito agitada. Que coisa que está falando Jó? Jó
Todo mundo conhece Jó, a história de Jó, o sofrimento de Jó, a paciência de Jó, e também o que Jó recebeu depois de ter passado por essa prova. Prova do quê? De fé. Prova de fé. Todos somos fracos desde o nascimento. Então, quando nós nascemos, somos fracos. Desde o nosso nascimento, somos ou não somos? Um bebezinho, pequenininho, frágil. Até conseguir passar por uma situação de crescimento, se fortalecendo com o leitinho, depois com a papinha, depois com a comidinha, o que pode acontecer? Ele vai se fortalecendo. A nossa vida é curta e muito agitada. Desde quando nascemos. Essa é uma realidade que nós não podemos fugir disso. Não podemos fugir. O ser humano, diz no versículo 2, o ser humano é como a flor, que se abre e logo murcha, como uma sombra. Ele passa e desaparece. Essa é a nossa vida. O tempo passa rápido. Falamos na semana passada a respeito, estamos na prorrogação da vida? Quanto ainda temos pela frente nesta vida? Mas Jó também traz uma palavra no versículo 7 que eu considero coisa mais linda. Ele fala, não da pessoa humana, mas ele fala da árvore. Olha que ele fala assim no versículo 7 e até o 10. Para uma árvore há esperança. Ele não está falando para o ser humano. Ele está falando para o ser humano que passa rápido, é como uma flor que murcha. Mas para uma árvore há esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver. Se você for num pasto, num lugar onde caiu uma árvore, foi arrancada por um temporal, um vendaval, e ela fica ali, todo mundo pensa que ela está morta, mas não. Se você passar algum tempo depois, a raiz vai estar ali, e ela vai brotar mesmo deitada. Alguém já viu isso? Eu já vi muitas vezes. Não é verdade? Diz a palavra ainda, mesmo que as suas raízes envelheçam, e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água, presta atenção, um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Por causa do quê? Da água. Nós, para estarmos renovados, precisamos dessa água. Nós não estamos ainda deitados, apodrecendo, muito pelo contrário, estamos vivos e podemos andar, podemos falar, podemos gritar, podemos louvar, podemos orar, e podemos cantar, e podemos trabalhar, e podemos ouvir a palavra do Senhor. Mas diz a palavra, mas quando alguém morre, está acabado. Depois de entregar a alma, para onde vai? Cessa tudo. A árvore não. A não ser que você corta com a raiz, corta tudo, né? E vai fazer madeira dela, fazer um móvel. Mas se é algo natural que acontece, ela brota novamente, como tem o reflorestamento natural em tudo quanto é lugar nessa nossa vida. Efeitos colaterais. Nós somos contaminados. O efeito colateral do pecado é a morte. Quando nós pecamos e não nos arrependemos, quando nós fazemos aquilo que é contra a vontade de Deus e está contra a palavra, nós podemos morrer espiritualmente. Amados, existem muitas pessoas mortas espiritualmente. Por que acontece isso? Jesus me diz mesmo, em Mateus, no capítulo 24, ele diz que por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É o que está acontecendo hoje. As pessoas relutam ir na igreja, no santuário, ouvir a palavra de Deus. Existem outros prazeres que tomam o lugar de Deus na vida das pessoas. Existem outras situações encontradas na vida, no dia a dia, que impedem as pessoas de estar reunidas com seus irmãos para ouvir a palavra e glorificar a Deus e orar juntos, que é o que diz a palavra.
E nós temos que estar o quê? Preocupados com isso. Nós não podemos de maneira alguma ficar alheios à vontade de Deus. O pecado, o efeito colateral do pecado é justamente a nossa vontade de fazer as coisas do mundo. O pecado, o efeito colateral do pecado é a morte. Mas o efeito colateral da fé, o que é? É a maravilhosa graça de Deus. Amém, irmãos? A maravilhosa graça de Deus. Jesus Cristo, ele é a essência dessa graça. Então, quando nós imaginamos que, qual é o efeito colateral da nossa fé? A fé que eu tenho, aquela fé que nós temos que ter, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós temos que saber que Ele existe, que Ele é o galardoador da nossa vida, que Ele nos dá o presente, e o maior presente que Ele nos deu é Jesus Cristo. Então nós temos que ter o quê? Paciência. E aprender com a palavra de Deus o que realmente Ele nos dá. Mas diz a palavra, mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites. Um amor sem limites. Já imaginou o que nós podemos fazer quando entendemos que Deus tem um amor por nós sem limites? E diz a palavra ainda, e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória por estarem unidos com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Unidos com Cristo Jesus. E diz a palavra ainda em 1 Pedro 5,10, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. 1 Pedro 5,10. Então nós não podemos deixar alheio ao nosso coração, à nossa vontade, o que está escrito na palavra de Deus. E essa palavra é que nos importa, nada mais que isso. E quando nós temos novamente a certeza de que Cristo está conosco, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. É Jesus Cristo que faz isso. Amém, irmãos? Puxa vida, quando eu entendo que a palavra de 1 Pedro 5,10 existe tão claramente nas nossas vidas, por que muitas pessoas desconsideram a palavra de Deus? Se nós agora estamos aprendendo que o efeito colateral da fé é a maravilhosa graça de Deus. E é fé através do quê? Da graça. Fé através da graça de Deus. E nós não podemos nos ausentar disso, não. Muito pelo contrário. Nós temos que aprender e estarmos prontos para as coisas que vêm pela nossa frente, no dia a dia da nossa vida. Primeiro, enfrentar as tribulações. Quem é que não enfrenta a tribulação nessa vida? Todos nós, todos os dias. Porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo que eu venci o mundo, disse Jesus. Agora entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Não está escrito isso na palavra? Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, quem é o inimigo? O diabo. Quem é o inimigo? O diabo. Fala bem forte, quem é o inimigo? Diabo, exatamente, é o diabo, que anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não é o leão da tribo de Judá, não, que esse é Jesus Cristo, é o leão que ruge. O leão que está querendo devorar, fica em volta, em derredor. Fiquem firmes na fé. E diz a palavra ainda, enfrente o diabo. Por quê? Nós devemos enfrentar o diabo. Porque vocês sabem que no mundo inteiro, os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Essa passagem está em 1 Pedro capítulo 5, versículo de 7 a 9. Diz a palavra, o apóstolo diz que, olha, vocês estão passando por tribulações, sofrimento, aflições, tá? Não se preocupe não, porque os seus irmãos na fé também estão passando a mesma coisa. Então não somos só nós que estamos nesse sofrimento. Existem pessoas que estão em situação pior que nós.
Às vezes a gente reclama por tantas coisas, existe pessoas esmolando, pessoas passando fome, 15 milhões na linha da miséria, que estão sobrevivendo graças ao famoso aí emergencial. Acabou esse emergencial que vai acabar o mês que vem, o pessoal volta à linha da pobreza, porque tem muita gente comendo, se sustentando com R$600 e agora R$300. São estudos que o próprio governo faz, o IBGE faz, que durante esses períodos de pandemia, com essa ajuda emergencial, muitas pessoas fizeram o quê? Conseguiram comer. Mas ainda existem milhões de pessoas que não sabem se vai almoçar amanhã, se vai ter alguma coisa no prato amanhã. Muitas crianças precisando de leite, precisando de fralda, precisando de alimento, de papinha, e não tem. E nós reclamamos das tribulações? Nós estamos reclamando das aflições? Nós temos que aprender a crescer e amadurecer. Crescer espiritualmente, certo? E amadurecer espiritualmente. Tem muitas pessoas que esquecem disso. Tem muitas pessoas que vêm na igreja, louva, glorifica, que palavra bonita, glorifica, oh, amém, glória a Deus, mas sai da igreja e continua da mesma forma. Não existe, por parte de muitas pessoas, aquele calor, fervendo no Espírito Santo, porque o amor de muitos vai esfriar, disse Jesus. Olha o que diz a palavra: desse modo todos nós chegaremos a ser, na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo Jesus. Amém? No 4:13, de que seremos pessoas maduras, ou que sejam maduras, com conhecimento, com discernimento do Espírito Santo, para poder entender o que diz as Escrituras a nosso respeito, o que nós devemos fazer, para estarmos o quê? Na plenitude de Jesus, na estatura espiritual de Jesus, através do conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que ter, amados irmãos, identidade de Cristo. Nós temos que olhar no espelho e falar: eu pareço com Cristo. Difícil fazer isso, né? Você tem que andar nas pisaduras de Cristo, você tem que renunciar, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Nós temos que deixar o eu de fora e olhar para Jesus. Nós temos que aprender a triunfar sobre as aflições, porque todo dia você vai ter aflição, todo dia. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Amém? Porque Deus é fiel. Chamou você para que viva em união com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Palavras do apóstolo, 1 Coríntios 1, de 8 a 9. Então nós somos o quê? Chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. É a palavra que nos chama, é o Espírito que nos convence, e principalmente, em vez de convencer para nada, ele converte você para estar permanentemente em busca da glória, da salvação e de Jesus Cristo. Amados, nós temos que caminhar rumo ao milagre. Nós não podemos ficar ausentes, porque se o efeito colateral da fé é a graça, a maravilhosa graça de Deus, diz a palavra algo muito maravilhoso, está lá em Isaías: quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Amém, irmãos? Que palavra mais linda! Você vai passar pelas águas e não vai se afogar, é milagre. Nós temos que triunfar em cima das aflições e crer no milagre de Deus para a nossa vida. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Você não vai afundar e as chamas não vão te queimar. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Está em Isaías 43, 2 e o 3. Como nós temos prova desta grande misericórdia de Deus,
através daquilo que Deus fala para nós na palavra. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. O efeito colateral da fé é a maravilhosa graça de Deus. Nós temos que entender isso, porque Jesus é a expressão máxima da graça. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Está na palavra. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Olha o que está dizendo a palavra. Ele sustenta o universo com a palavra. Porque foi com a palavra que ele criou todas as coisas. E Jesus, depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, ao lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Hebreus 1:3. Quando nós ouvimos a palavra e conseguimos entender a palavra, nós ficamos apaixonados por tudo aquilo que Deus criou, principalmente nós, seres humanos. E mais apaixonados ainda quando Ele nos deu Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que Ele nos ensina. A maravilhosa graça de Deus para nós, primeiro, é suprir extremas necessidades. Amados, eu quero falar um pouco sobre isso, sobre extremas necessidades. Às vezes nós pensamos que Deus nos abandonou. Às vezes nós sentimos assim, aquele aperto no coração, e sentimos uma necessidade muito grande de chorar. Chorar de desespero, chorar de medo, chorar de preocupação, chorar e não saber que lado você vai correr e nem o que você vai fazer da vida. Chegamos nesse momento. Mas, se você tem um entendimento da palavra e a maravilhosa graça de Deus, através de Jesus Cristo, te dá força para você continuar a sua luta, a sua batalha, lembramos do que está escrito na palavra de Deus. O que aconteceu? Elias destruiu, derrotou, acabou com mais de 800 sacerdotes lá do rei Acabe e da Jezabel. Jezabel ficou tão irritada com Elias que falou: vou te matar. Ele ficou com medo e fugiu. Deus disse para ele ir para um determinado local. E ele foi. Elias foi sustentado por corvos. Está na palavra de Deus. Elias foi sustentado também pela pobre viúva de Serepta, que ia morrer, não tinha nada lá, e foi sustentado por ela. Provisão. Deus jamais vai deixar de dar provisão para você, seja de que maneira for. De repente o milagre acontece. De repente uma pessoa aparece e fala: eu vou te ajudar. Deus manda pessoas te ajudar, Deus manda pessoas te proteger, Deus manda pessoas para levantar você, que não é a pessoa que está levantando, nem a pessoa que está te protegendo, nem te sustentando, é Deus. É Deus. Tem um ditado que o pessoal faz até piada com isso: quando Deus manda, até o diabo obedece. Pessoas às vezes ficam contando essas histórias aí, e é verdade, é Deus que faz todas as coisas. Nós necessitamos da graça para mudar circunstâncias da vida. Supre as necessidades e muda circunstâncias da vida. A graça de Jesus Cristo, essa maravilhosa graça, ela pode, na nossa vida, nos libertar. Muitas pessoas estão cativas, muitas pessoas estão prisioneiras de uma série de situações. Prisioneiras de dívidas, prisioneiras de relacionamentos, prisioneiras de governos, prisioneiras de entidades, de instituições, prisioneiras de pessoas, prisioneiras e sem estar com algema, sem estar numa cadeia, mas se sentem sem liberdade para agir, sem liberdade para fazer alguma coisa, e são às vezes ultrajadas, humilhadas, e não conseguem sair do lugar. Mas a graça liberta. Amém, irmãos? A graça liberta. Paulo e Silas estavam presos numa masmorra.
um lugar fédido ali. Eles estavam chorando, resmungando. Ai, que vida, não vale a pena ficar com Jesus, pô, nós aqui, não sei o quê. Eles estavam fazendo o quê? Orando e cantando. Meia-noite. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Isso à meia-noite. Quem sabe quantas horas ele ficou cantando? Que hora que ele foi preso? À tarde? De tardezinha, à noite? Até meia-noite estavam cantando lá. Naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Está em Atos capítulo 16, versículo 26. Se você ler lá, você vai ver a história depois. O carcereiro se converteu e a família dele, todo mundo lá. Por quê? O apóstolo Paulo e Silas oravam e cantavam na prisão. Tem muitas pessoas que deixam a grande oportunidade de estar na igreja, participando dos cultos da igreja, orando e cantando. Se nós estivermos com a consciência aberta de que na igreja, orando e cantando, nós podemos abalar alicerces e libertar pessoas cativas e prisioneiras do diabo. Amém, irmãos? Nós temos que ser igreja verdadeira. Nós temos que, igreja que possa nos dar o quê? Vitória em todos os sentidos da nossa vida, individual, familiar, nos negócios, em qualquer lugar onde estejamos, orando e cantando. A maravilhosa graça de Deus, ela pode nos surpreender. Ela nos surpreende. Jesus, depois de fazer vários milagres, disse para os seus discípulos: pega o barquinho, vai para o lado de lá. Só tinha um barco. Os discípulos não perguntaram a Jesus: você vai ficar aqui? Por quê? Como que você vai depois? Não, eles entraram no barco, foram e deixaram Jesus. Intencional, Jesus fez isso. Vou ficar aqui mais um pouco, vocês pegam o barquinho e vai. Mas eles não perceberam que Jesus estava o quê? Sem barco, só tinha um barco. Eles não perguntaram: Senhor, mas como que o senhor vai? Nós vamos atravessar o lago, né? Vamos atravessar e o senhor vai ficar aqui. Eles foram. De repente, Jesus andando sobre o mar, lá longe, o pessoal viu, e gritaram: é um fantasma. Naquela época tinha uma história de que de repente aparecia fantasma no mar, na escuridão da noite. É um fantasma. Daí Jesus disse: não é fantasma, não, sou eu. Aí Pedro, que era um dos mais corajosos discípulos, falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa que eu vou até o Senhor. Daí Jesus fez uma ação até surpreendente. Jesus estava andando no mar, já é surpreendente ele andar sobre o mar. Daí ele fez algo mais surpreendente ainda, ele falou: vem, Pedro. E o Pedrão desceu e andou sobre as águas também. Mas de repente veio o diabo, Satanás, que está sempre querendo destruir aquilo que é importante você ter, a graça misericordiosa, a graça que é um milagre. Qual é o milagre de Pedro andando como Jesus nas águas? Mas o diabo, ele impede a ação de Deus, às vezes, na sua vida. E se você não clamar, você dança. Mas Pedro fez isso. Quando ele afundou, que aquele vento, ele teve medo, olhou, desviou os olhos de Jesus, ele afundou: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão, pegou no Pedro e colocou ele dentro do barco. Olha só, surpreendente. Jesus andando, Pedro andando, mas vem o diabo que sempre ataca no momento que a gente menos espera. Às vezes você está indo rumo à vitória, e de repente vem um atrapalho. Se você não clamar, se você não dizer: Senhor, ajuda-me, Senhor, você naufraga, você morre, você se afoga. Mas quando os discípulos viram isso, disseram, adoraram a Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Está lá em Mateus 14, 33. O reconhecimento dos apóstolos, dos discípulos que estavam ali, que fizeram duas coisas. Primeiro, depois dessa surpreendente ação de Jesus, o adoraram e reconheceram: tu és realmente o Filho de Deus. Amém, irmãos? Nós temos que fazer a mesma coisa. Quando recebemos o milagre, a graça, a salvação, adore ao Senhor.
Quantas pessoas às vezes estão sendo libertas? Deus tem surpreendido a vida de muita gente e as pessoas não estão nem aí para Jesus, nem adora, nem agradece e nem reconhece que Ele é o Salvador. A maioria das pessoas são assim mesmo. O amor delas estão gelados, nem frios não estão geladas, porque não estão nem aí para a palavra, não estão nem aí para Jesus, estão pouco ligando. Pela graça seremos pessoas melhores. Nós temos que reconhecer isso no nosso dia a dia, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de Deus, isso não vem de vocês, ou melhor, mas é um presente dado por Deus. Amém, irmãos? Vou repetir, pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. A fé, o efeito colateral da fé é a maravilhosa graça de Deus. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Está lá em Efésios 2:8. Amém, irmãos? É dom de Deus. Eu sou salvo? Você é salvo? Você pode dizer que sim ou que não. Mas é necessário que se pense de que a maravilhosa graça de Deus transporta-nos da morte para a vida. Alguma pessoa pode dizer assim, puxa vida, mas tem tanta gente morrendo. É verdade. Tem tanta gente morrendo. Mas você sabe que vai morrer? Sim ou não? Todos nós sabemos. Nós temos um tempo determinado. A palavra de Deus mesmo diz que nós temos um tempo determinado. Não é verdade? Mas olha só o que diz a palavra do Senhor para as nossas vidas. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. É Jesus Cristo que nos dá esta certeza para que nós possamos viver na dependência dEle. Amém, irmãos? Quando lá em Lázaro, ele ressuscitou Lázaro, o que ele disse na vida? 4 dias Lázaro estava lá, já com mau cheiro. As irmãs de Lázaro estavam como? De que maneira? Desesperadas, né? Por quê? O que aconteceu? Se Jesus estivesse aqui, o que poderia acontecer? Lázaro não teria morrido. Foi o que elas disseram. Foi o que elas disseram. Mas Jesus disse, calma, tenha paciência. Ele dorme. Que palavra mais surpreendente é essa, quando Jesus diz para Marta, para Maria, para aquele discípulo, não, ele dorme. Mas ele está morto faz 4 dias. Daí Jesus vai até lá, retire a pedra. Retire a pedra. Retiraram a pedra. E ele diz, Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu, todo enfaixado, feito uma múmia, né? Feito uma múmia. Daí falou, desamarra e deixa eu ir. Transporta-nos da morte para a vida. Essa morte não é uma morte literal, mas é simbólica. Isaías 43, 25 diz o seguinte, vocês não foram obrigados a comprar plantas cheirosas para apresentá-las a mim. Deus que está falando, nem tiveram de me oferecer a gordura dos animais para me agradar. Está falando de sacrifício. Pelo contrário, vocês me cansaram com os seus pecados e me aborreceram com as suas maldades. Mas Ele é Deus. Mas eu mesmo sou o seu Deus e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Está em Isaías 43, 24, 25. Você é pecador. Você não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício para Deus. Porque Ele vai perdoar os teus pecados se você tiver sinceridade de coração, reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. E você cumprir com os mandamentos, amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele esquece. Ele te perdoa e esquece. Não precisa me dar gordura, não precisa me dar flor cheirosa, não precisa fazer absolutamente nada. O que Deus requer de nós é disciplina. Coração aberto. Coração perdoador. Coração contrito.
Uma pessoa que seja uma pessoa de oração, uma pessoa que estuda a palavra e busca no Espírito Santo o entendimento. A verdade, gente, é que nós não temos o poder de salvar ninguém, sequer a nós mesmos. Só Deus pode fazer isso. Só através da maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente a maravilhosa graça de Deus pode nos dar vitória nas nossas vidas. E nós não podemos nos esquecer disso, não. Nós temos que ter o quê? A responsabilidade de entender todos os dias da nossa vida se somos realmente salvos, ou achamos que somos salvos. Quando levantamos as nossas mãos, e eu quero esse Jesus na minha vida. Quando você reconhece, estuda a palavra e está frequentando uma igreja, e nessa igreja você segue a liderança do corpo pastoral, se nessa igreja você dá sentido à oração, se nessa igreja você se compenetra quando a palavra é falada, se você, no culto, quando o pastor está pregando, você deixa de lado o seu celular no silencioso desligado, ou você fica com o seu celular vendo mensagem, distraindo, e você perdendo o que está sendo falado. Todos nós sabemos que numa palestra, nosso entendimento, nosso sentido de atenção dura apenas 20 minutos. Passou disso, nós temos que buscar na memória aquilo que está sendo falado. Mas quando você, e isso é estudo, quando você presta atenção numa palavra de 30 minutos ou 40 minutos, e você está firme e forte com todos os seus sentidos, a tua visão, o teu ouvido, prestando atenção com todos os seus sentidos, você sabe do princípio ao fim da palestra o que foi falado. Tem muitas pessoas que hoje fazem o quê? Anotam a pregação, anotam a mensagem. E outras que têm um pouquinho mais de percepção, colocam na Bíblia o texto marcado. Os textos marcados, quando se faz uma pregação. Na minha Bíblia, ela é já antiguinha, está cheia de marcações, de palestras de pastores, de pregações, de algo que nos enche o coração de alegria e de emoção, quando sabemos que a palavra de Deus, para mim, para você, para todos nós, tem que ser a palavra real que nós precisamos para as nossas vidas, para a nossa salvação, para o nosso prazer. Aqui está a orientação de tudo que nós temos na vida, o que precisamos na nossa vida. Nós temos aqui a orientação, nós temos aqui a palavra de Deus. E um dos consolos que nós temos, que mais nos dá alegria, prazer, satisfação, é o próprio Jesus Cristo, que nos diz, Mateus 24, 12, já falamos, já citamos aqui, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele, presta atenção, amados, mas aquele que perseverar até ao fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Quando nós imaginamos o fim, nós podemos imaginar o fim da nossa vida, porque não sabemos se estaremos aqui até Jesus voltar. Mas seus filhos, seus netos, sua descendência estará. Que legado você vai deixar para seu filho, para seu neto, para sua descendência? Que legado? Um crente frio, morno? Um crente que não é crente, é descrente? Ou você vai ensinar os seus filhos, os seus netos, a sua descendência de que sem Jesus nada podemos fazer nesse mundo? E o mundo que vem à frente será terrível. A situação será cada vez pior. É o que está na palavra, eu creio nela. Se preocupam com todo tipo de doença, doença de tudo quanto é tipo, vacina de tudo quanto é tipo.
Agora a peste do coronavírus. Já teve peste espanhola, H1N1, peste do frango, peste do porco, já teve um monte de peste. Matou milhares de pessoas. E algumas pestes foram milhões de pessoas que morreram. Está aí o Corona-19, Covid-19, que ninguém até agora sabe de que coisa é isso. Que ataca as pessoas, depois reataca, vacina daqui, vacina dali, vai imunizar, não vai imunizar, toma remédio, toma medicamento. Algumas pessoas saem sem sequelas, outras saem com muitas sequelas, e outras pessoas morrem. Estive conversando com um médico infectologista, amigo meu, ele disse, olha, 3% das pessoas atacadas pelo Covid morrem. 3%. Morrem. Mas por quê, doutor? Eu estou vendo pessoas jovens morrer, não sei por quê, mas que morrem, 3%. O que é isso que está acontecendo? Está aqui, ó. Devemos nos agarrar a Deus, que Ele pode nos surpreender, um milagre pode acontecer. Vamos ficar com medo? Não. Temos que temer a Deus, ter respeito por Deus, sermos disciplinados, disponíveis, glorificar o nome dEle e pedir a bênção. O apóstolo Paulo diz, aqui na sua palavra, que tinha um espinho na carne. A gente não sabe que espinho é esse, se era uma doença. Se identifica como uma doença. Mas ele tinha doença. Um espinho na carne. Por que ele não foi curado? Se ele curava tanta gente. Se o lenço dele curava a gente, a sombra de Pedro curava as pessoas, e ele tinha uma enfermidade. Ele recomendou Timóteo tomar vinho por causa do estômago dele. Está aqui. Ô, Timóteo, toma um vinhozinho, um cálice por semana, por dia, sei lá, por causa do seu estômago. Por que ele não foi curado do estômago? Tem certas coisas que são segredos, que estão na palavra, mas tem algumas coisas que é importante para nós, no dia a dia. E nós temos que aceitar isso. Quando o apóstolo diz, no mundo passareis por tribulações momentâneas. São momentâneas, mas vai passar. O que nós temos que fazer é justamente estar diante de Deus, agradecendo a Ele, orando, buscando e pedindo proteção em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus nos abençoe de uma maneira muito especial. Vamos orar, vamos agradecer. Pai querido, agradecemos pela Tua palavra e agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi através dele que nós recebemos a maravilhosa graça de Deus. E queremos aprender mais de Ti. Que o Espírito Santo nos ajude a ter entendimento da palavra, para que nós possamos orar, cantar, louvar, Te buscar, e entender que temos que ter fé realmente. Porque nós queremos agradar ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor existe, que tudo que existe foi o Senhor que fez. Por isso, Pai, nós queremos que o Senhor nos abençoe, nos leve em segurança para as nossas casas, que o Senhor abençoe as pessoas que estão em casa, que sejam elas comprometidas contigo e que elas recebam a maravilhosa graça de Jesus Cristo em suas vidas. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade,
verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. A honra, a glória, a